Está a apresentação. Boa noite, Carlos, Mami e doutora Eveline. Nós estamos hoje planejando a nossa palestra, que será no dia 20, quinta-feira que vem, à tarde, às 14 horas. Eu já combinei com Carlos e Mami, então, se o professor Maroja puder ir, eu não falei ainda com ele diretamente, mas já mencionei, né, que gostaria que ele participasse, e Isabela, ela vai estar em horário de expediente, e a professora, e você, Evelina, eu não sei como é que está, mas assim, a gente gostaria que você participasse da oficina que será no dia 3 de abril. E na oficina é que a gente poderia aplicar os questionários e também fazer testes. Isso ainda a planejar. Então, aqui eu coloquei o título da palestra, esta aqui. Então, eu esbocei uma apresentação, ainda que eu não saiba se acabei não perguntando a assistente social com que eu tenho falado lá no SESC, eu não perguntei se a PowerPoint, mas também eu considerei que muitos anos atrás eu ministrei uma palestra lá sobre envelhecimento e havia data show. Então, por isso acabei não perguntando a ela, mas posso perguntar no decorrer dessa semana, segunda-feira, eu posso perguntar a ela. Então, mas aí eu apresentei, de qualquer forma a gente está acostumada mais a apresentar e vai organizando os tópicos nos slides, né? Até fica mais fácil de planejar. Então, o título eu coloquei assim: prevenção de quedas, cuidados para uma vida segura e ativa, né? Para ter uma ideia mais otimista, mais positiva, né, do assunto. Bem, inicialmente eu pensei, né, opa, eu passei uma a mais. Inicialmente eu pensei, deixa eu ver aqui. Sim, é isso mesmo. Inicialmente eu pensei em nos apresentar, né, quem nós somos, né, então eu usei aquele mesmo folder que tínhamos já organizado antes, né, dizer do nosso projeto, que é um projeto de extensão, e apresentar quem estiver presente e quem não estiver, a gente vai também apresentar e dizer que haverá outro encontro em 3 de abril, e aí vamos tentar ver se a gente, com mais antecedência, consegue, né, que todos estejamos lá. Bem, então, depois disso... Olá, Mami. Pode falar. Só fazer uma colocação que eu achei engraçado. Essa foto minha tá triste, viu, professora? Eu não sei onde a professora encontrou, mas quando eu vi a foto, eu falei, essa foto faz uns 7 anos atrás, uns 5 anos atrás. Eu gostei dessa foto. Na realidade, eu fui na sua rede social, e ao olhar a foto, achei um pouco... Eu assim, achei que essa foto que está no site da UFPB, falando do convênio, né, com o seu país, aí você aparece nessa foto, deixa eu até rever, porque eu gostei. Sim, claro, você está com algumas características, né, mais jovem, mas nem se percebe. Pois é. Mas, assim, se você quiser me enviar, se você quiser me enviar uma foto, porque eu achei a do seu perfil do Instagram, não sei, achei que parecia mais estranha. Eu acho que essa daqui eu gostei, então mande uma para mim.
Tá certo, porque a gente, por exemplo, no Enex, quando a gente for apresentar os nossos resultados, a gente vai usar também essas fotos aí de Sim. apresentação do projeto. Então, você envia uma pelo WhatsApp, que aí eu substituo, tá bem? Tá certo. Vamos mandar uma mais atualizada. Certo, tá bom. Eu também acho que eu vou até atualizar a minha, que essa daqui é de uns 4 anos. Que eu usei a da mesma equipe do projeto de extensão passado. Eu até havia pego um copo, nem trouxe. Bem, então eu também, inicialmente, de forma rápida, vamos lembrar que o nosso encontro nesse dia será uma palestra de aproximadamente 50 minutos e depois a gente vai ter uma discussão, que eu não vou colocar como discussão, vou colocar como conversa. Uma conversa, né? Que a gente faz como uma roda de conversa, certo? Mas primeiro a gente vai apresentar o tema para daí surgirem dúvidas, ideias para que eles participem. Então, em abril, a gente já avisa que em abril nós teremos o segundo encontro, vai ser dia 4, também às 14 horas, mas vai ser uma oficina. Aí a gente explica mais ou menos como vai ser a oficina, que a gente não tem ainda bem planejado, mas em linhas gerais já tem ideia de como vamos organizar essa oficina. Então, na apresentação, a gente cumprimenta, né? Então, eu vou fazer um breve script, assim, para a gente não se perder na apresentação, né? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Aí eu me apresento a equipe, dizer que é um tema importante, né? Sabemos que, com o passar dos anos, nosso corpo passa por mudanças naturais, né? Então a gente tem que usar uma linguagem que seja fácil de entender, né, para o leigo. Então a gente vai falar rapidamente, né, da perda da força muscular, da diminuição dos problemas de equilíbrio, que aumenta o risco de quedas. Mas aí a gente também sempre procura colocar um significado assim, dar uma conotação de positividade, né? De boas notícias, dizer que a gente tem uma boa notícia, que existem muitas formas de prevenir esses acidentes, né? E garantir maior segurança no dia a dia. Né? Isso antes da apresentação, que eu acabei esquecendo. Então, depois de explicar isso, mas aí aqui na oficina a gente explica em linhas gerais como será a dinâmica também da oficina, porque aí ele já vem preparado, já vem com dúvidas, né? Já podem vir já com a roupa mais desportiva, porque se for necessário demonstrar alguma coisa, fazer algum teste. Então, a gente já explica isso. Bem, aqui eu estou tentando aqui passar. Sim, pronto. Aí falamos do objetivo da palestra, passaram-se duas aqui. Do objetivo da palestra, né, que é falar sobre as quedas, como elas podem ser evitadas, e principalmente como eles podem adotar atitudes simples do dia a dia para reduzir esse risco de sofrer quedas. Coloquei aqui por extenso, porque aí também a gente não coloca assim muito texto também. É melhor mais figuras, pouco texto, para que eles possam manter a atenção. Então, inicialmente, a gente fala o que são as quedas, ou seja, o que é a queda, né? Quando a gente perde o equilíbrio e cai, e isso pode resultar em algumas consequências mais graves, né? Como contusões, machucados, e até, às vezes, fraturas, e que essas quedas podem acontecer em qualquer lugar, tanto dentro de casa, na rua, podem acontecer nas áreas, nos locais recreativos, né, como é o SESC também. E assim a gente fala rapidamente, de forma muito breve mesmo, nas estatísticas assim importantes, né? Por exemplo, que no Brasil as quedas são uma das principais causas de lesões, né, das pessoas, de acidentes nas pessoas idosas,
que cerca de aproximadamente 30% dos idosos sofrem quedas todos os anos, e que as consequências podem ser sérias e acabar afetando a mobilidade e a independência. E também esse impacto também seria bom falar, né, que pode resultar em fratura, e aí muitas vezes a gente fala em alguns termos que eles podem não entender, e aí a gente explica, ou seja, isso, né? Então, no quadril, as complicações são mais frequentes, e porque podem ter uma recuperação muito lenta, pode levar também ao medo de cair novamente, que pode afetar até a confiança, né? E isso indiretamente levar à redução da mobilidade, que já também é desfavorável. Então, só para a gente falar, assim, pensar o que vai falar aqui, mas depois eu vou. Hoje, não, mas amanhã eu vou organizar um script melhor, que é que eu organizei os slides para, digamos, pontuar os tópicos, mas aí eu posso desenvolver, mandar um texto, né, para a gente fazer a divisão, e aí vocês até melhoram esse texto, né, conforme vocês acharem mais apropriado. Depois, eu coloquei aqui numa figura só, para a gente falar dos fatores de risco, né? Ou seja, a gente vai dizer fatores de risco, vai explicar também o que é fatores de risco, né? Para a gente entender o que pode aumentar o risco de queda. Então, alguns fatores a gente explica que são naturais, do próprio envelhecimento, mas que outros podem ser evitados. Então, eu coloquei aqui essa figura, tapetes soltos, degraus, pouca iluminação, piso escorregadio, efeitos colaterais de medicamentos, calçados inadequados, problemas de visão, fraqueza muscular. Então, tudo isso a gente aí vai explicar um a um desses fatores de risco de forma mais, digamos, de forma mais fácil de entender, né, com a linguagem mais acessível. Então, a gente desenvolve cada um desses tópicos, né? Se vocês quiserem ficarem com essa parte, quiserem acrescentar slides com figuras individualizando cada um desses fatores, né? Como, por exemplo, um ambiente seguro com tapetes soltos, né? Com fios espalhados, pouca iluminação, móveis assim no caminho, né? Que muitas vezes são perigos que a gente não vê em casa, que estão ali escondidos, digamos assim, né? Para que eles relacionem aquilo com a própria vivência deles no dia a dia. E quando eles forem falar, provavelmente, e eu queria, nesse momento, fazer algumas perguntas, sabe? Fazer como um grupo focal, só que eu não obtive ainda a carta de anuência do SESC. Eu pedi a assistente social, e na semana passada ela disse que enviaria, foi faz 8 dias. Aí, segunda, ela disse que enviaria, mas provavelmente isso é burocrático, né? Ela envia, eu até escrevi a carta de anuência como um modelo, enviei, e aí eu estou aguardando que ela me envie assinada, né, de que podemos fazer essas perguntas. E essa carta de anuência também para a submissão do projeto de pesquisa que vai correr, digamos, vai incluído aqui nas nossas atividades. E que aí a gente, nesse caso, a gente pode fazer algumas perguntas, já que eu já falei com ela disse, não precisa de carta de anuência, mas como a gente está muito já, né, já condicionado, e o que é correto é a gente ter uma carta de anuência da instituição. Mas aí ela disse, não é necessário, aqui muitas vezes chegam pessoas que vão dar palestras e também fazem perguntas, e até registram as respostas, mas não exigimos isso. Aí eu disse a ela que era uma exigência que é da nossa universidade. Aí ela disse, bom, vou conseguir a assinatura, mas ainda não enviou. Então, a gente até pode discutir lá no grupo como podemos fazer. Que aí eu tinha elaborado aquelas perguntas, porque a gente aí já colheria alguns dados. Só que, com esse atraso, a gente pode pensar em fazer isso no encontro da oficina, certo? Mas eu gostaria já de... Então, a gente pode ter uma conversa informal
depois da palestra, a segunda fase, que é essa fase da roda de conversa, a gente poderia já perguntar, sem registrar, mas para a gente conhecer a realidade deles, as necessidades deles, e eles vão contar histórias relacionadas a quedas, e daí a gente já pode até ajustar o nosso questionário. Então, a gente fala desses fatores que são internos, fatores que são externos que eu digo intrínsecos, né? Ou seja, da própria pessoa, e os fatores externos, que são aqueles que estão presentes na própria casa e que podem muito bem ser adequados, né? Aqueles do ambiente da casa e da rua. Então, o próximo, como eu disse aqui, pode se desenvolver em outros slides para que fique, aqui a gente cita, né? E nos slides seguintes, aí a gente faz esse detalhamento de cada um desses fatores de risco. Se eu tiver deixado de colocar algum, vocês me lembram. E aí a gente vai passar para essa parte importante, né? Que a gente, digamos, fala desses aspectos iniciais, e a gente vai falar depois sobre como prevenir quedas. Então, a gente vai dizer que agora que a gente já falou sobre os riscos, vamos falar sobre como podemos evitar esses riscos, né? Aí, essa questão inicial aqui, que é mais uma introdução às medidas, digamos assim, de prevenção, né? Então, aqui a gente vai falar de uma forma assim mais genérica, o que é importante, né? Então, que a prevenção é a melhor forma de evitar as quedas e tudo isso, né? Que seria uma introdução aqui relacionada a esse slide. E o seguinte, aqui eu vou tirar essa foto, deixar só, porque eu queria um slide que se remetesse a exercícios físicos, certo? Exercícios regulares, né? Exercícios, essa questão de praticar exercícios regularmente, atividades como caminhada, alongamento, exercícios de equilíbrio para fortalecer os músculos, ajudar na coordenação. Só que aqui eu faço um ajuste. Aqui seria para a gente lembrar de mencionar a realização regular de exames de visão, né, que é importante usar os óculos corretos, manter a saúde dos olhos em dia, ajuda no sentido de que, enxergando melhor, pode-se evitar mais facilmente tropeços. E também atenção aos medicamentos, essa questão, né, de ocorrência de tontura, vertigem, né, ao fraqueza também, ao tomar algum medicamento, e assim, falar sobre essa questão dos medicamentos. Então, eu coloquei aqui uma foto de... assim, acho que aqui caberia assim, uma outra foto falando sobre essa questão de controle da pressão, do diabetes, né? Eu não coloquei aqui. E outros fatores que a gente poderia destacar melhor, como prevenir, né? Mas, assim, sempre eu coloquei essa imagem no sentido de que a gente precisa deixar, assim, claro para eles que é importante que eles mantenham a confiança e a firmeza, tentem manter, né? No andar, e assim eles, evitando esses fatores de risco, eles podem manter uma caminhada firme, né, como esse idoso aqui que aparece na imagem, né, confiante, né, e também mais de forma cuidadosa. Essa é a ideia que eu pensei com essa imagem. Aqui também não está aparecendo, eu acho que assim, não estava aparecendo aqui para mim. Então, aqui, coloquei também em um slide só várias formas de adequar o ambiente para prevenir quedas. Coloquei algumas, né, nessa figura que eu pedi para o ChatGPT gerar, né, eu pedi, faça elabore uma imagem que tenha alguns aspectos ao mesmo tempo que mostre no ambiente
domiciliar, o que se pode fazer para evitar quedas. Então, essa foi essa aqui. Aí, barras de apoio, né, no banheiro, tapetes antiderrapantes, áreas livres, né, para a passagem das pessoas, uma boa iluminação, escadas com degraus, não ficou aqui, mas escadas com degraus regulares, né, sem tapetes e com corrimãos, móveis bem posicionados, né, e estáveis, algumas dessas que a gente também pode aprofundar, falando em slides posteriores. E aí, a partir daqui, é bom a gente falar sobre questões mais positivas, né? Porque depois a gente falar em quedas, risco de fratura e tudo mais, aí a gente dá mais um enfoque mais otimista, né? Aí eu coloquei algumas frases motivacionais, a gente pode cortar algumas, eu vou compartilhar essa apresentação no grupo e aí vocês dão sugestões. Por exemplo, o movimento é a chave da vida, exercitar-se não acrescenta apenas anos à sua vida, mas vida aos seus anos. Algo que eles entendam, né, e que seja mais inspirador e positivo. Outra que eu coloquei aqui foi que a experiência não pesa, ela sustenta cada passo firme, e cada passo firme é prova, né, do caminho trilhado. São aspectos que, a partir daí, a gente pode desenvolver algumas partes, né, para que eles vejam que, por um lado, positivo, não só negativo. Aqui também eu coloquei uma frase aqui desse diretor de cinema, que é uma frase conhecida, né, que é uma comparação que ele faz como escalar uma montanha, quanto mais alto a gente sobe, mais amplos ficam os nossos horizontes, né? Essa frase aí é com autoria. E também falando assim, para a gente terminar sempre positivamente, falar sobre movimentar-se com segurança, fortalecer o equilíbrio, né, para ter uma caminhada confiante, né? Porque muitos dos idosos que sofreram quedas, né, Eveline sabe mais do que eu sobre isso, eles ficam com medo de caminhar e acabam se autorrestringindo a se mobilizar, né? Então, dá também esse enfoque também que prevenir a quedas é fortalecer a autonomia, né? Porque cada passo dado com segurança, com confiança, é um passo, né, para manter a vida independente. Então, acho que o paradigma mais importante, eu acho que da gerontologia é esse, né? E da geriatria, se manter saudável, se manter ativo e se manter independente e com autonomia, né? Esse eu acho que é o objetivo de todos nós ao envelhecermos. Aqui, o próximo, aí eu saí colocando algumas, a gente pode cortar, certo? Mas para dar essa ideia e inspirar, né, nosso público. Aí aqui, sim, aqui não é para eles, né? A gente já finalizaria, mas aí eu coloquei aqui para eu lembrar de falar, não é? Mas antes disso, eu gostaria de falar algumas coisas, né? Para esse formato de palestra, ele busca o quê? Informar e estimular o engajamento dos idosos, né? Então, a gente vai tentar oferecer um conteúdo acessível, que seja relacionado com a realidade deles, né? Que seja prático, para que eles possam aplicar no cotidiano, né? E assim possam realmente reduzir o risco de quedas. Então, o que a gente passar aí, eles vão ficar atentos, né, e relacionar com as suas vivências, e no encontro a gente sempre faz o link, né, com esse próximo encontro, onde eles poderão falar e a gente poderá conversar de forma mais livre com eles. Então, eu fiz essas ilustrações, eu acabei separando outras ilustrações, mas não coloquei aqui, certo? Porque aí eu posso colocar lá no grupo e aí vocês podem opinar, né? Opinar o que vocês acham que seria melhor tirar, ou o que poderia acrescentar. Então, isso é um esboço, tá? Então, depois eu vou compartilhar e vocês dizem o que vocês acham que podia mudar, o que poderia acrescentar, se vocês têm uma ilustração boa, colocar algo que eu esqueci, principalmente do conteúdo aqui, a Eveline, a doutora Eveline vai também
acrescentar, que eu não coloquei, certo? Então, eu ia fazer ontem, mas ontem foi um dia bastante cheio, né? Teve o lançamento do nosso e-book, do outro projeto de extensão, foi o projeto Diversitas, e tive também a roda de conversa, né, lá no CCM sobre violência contra as mulheres, e aí acabou tarde. Bem, e ainda tive uma aula de inglês, que eu estou tentando desenferrujar no meu inglês, né? Está muito enferrujado. Então, gente, só para a gente terminar essa parte, falar sobre essa palestra, né? Então, vamos tentar organizar daqui para a quarta, né? Vai ser na quinta, então que na quarta esteja pronta essa palestra, cada um com sua parte, porque, assim, para que seja eficiente, para que seja bem recebida, né, por esse nosso público, né? Então, o público que eu conheci há alguns anos nessa outra palestra foi muito bom, foi muito, eles são muito, eram, né, essa turma era muito cheia de vitalidade, então a gente precisa, eu costumo falar rápido, então, a falar pausadamente, né, nessa palestra, articular bem as palavras, né, para facilitar a compreensão. A gente não sabe se é um grupo heterogêneo, ou, quer dizer, o próprio grupo a população de idosos é heterogênea, né? Você vê com a mesma idade idosos que diferem muito na sua funcionalidade. Mas a gente tenta colocar essa acessibilidade, né? Então, a questão também do tom acolhedor, né, e motivacional. Então, a gente precisa demonstrar tanto respeito quanto empatia, né, pela experiência deles na segunda parte que eles vão falar. A gente também já diz a eles, se vocês se quiserem falar, a gente pode pausar o que a gente está apresentando e a gente discute, já ir discutindo durante essa apresentação, né? Então, vamos também usar um tom encorajador, valorizando, assim, o que eles já sabem, e já sabem bem, né, pela experiência de vida, mas incentivando algumas mudanças que talvez eles não conheçam, né? Então, eu estou assim com cautela para a gente não usar tom alarmista, né? Então, enfatizar a prevenção, assim como o meio de garantir a autonomia, né? A qualidade de vida, como eu falei antes, a manter a independência, a autonomia, né? Então, e incentivar a participação. Então, a gente já pode, enquanto fala, digamos, ter abertura, dizer que eles podem participar, podem interagir durante a palestra, para ficar muito engessado, né? Então, a gente vai tentar buscar interatividade, né, e a participação deles, mesmo antes da fase de roda de conversa. Então, vamos incentivar para que eles compartilhem as experiências deles, as dúvidas, né? Para que eles possam fazer perguntas. Demonstrações práticas a gente pode fazer na oficina, tá? Mas, se for possível, a gente já faz, né, também. E, assim, seria bom na oficina, que eu estou lembrando agora, antes que eu esqueça, se a gente pudesse mostrar modelos de calçados adequados, né? Tapete, mostrar, mesmo que seja com figura, tapetes antiderrapantes, né? E também alguns equipamentos assistivos, né? Que alguns podem precisar ou que já usam, né? Então, bem, então essa questão aí da terminologia também é importante nesse sentido, né? E que a gente passe dicas que são simples, né? Porque lembrem-se que a gente não está em um seminário, não estará em um seminário com nossos colegas. A gente vai estar com um público que a gente desconhece qual é o nível de instrução, escolaridade, né? Mas provavelmente são pessoas que trabalhavam, né, no comércio, e essas pessoas elas se aposentam e passam a participar lá do SESC, ou então familiares dessas pessoas, né, desses trabalhadores. Então, é importante que a gente reforce atitudes assim fáceis de adotar no dia a dia,
como essas que a gente sempre fala, né? A questão de manter ambientes bem iluminados, sapatos adequados, evitar tapetes soltos. E se a gente tivesse um material de apoio impresso, seria ótimo, né? Digital, não sei, assim, qual é o nível de condicionamento ou de hábito que eles têm de usar celular, né? Pode ser que alguns tenham e outros não. Então, se a gente tivesse um material de apoio, isso eles poderiam consultar depois. Então, é aquela ideia que não deu tempo de desenvolver, que era um folder, né? Um folderzinho que a gente poderia até grampear, só para que eles pudessem consultar depois, eles podem até ir para as suas casas e compartilhar com amigos e vizinhos, né? Então, a gente sabe que é preciso ter também essa atenção, porque eles podem ser multiplicadores para a vizinhança, para os amigos, para os familiares. E também, como eu disse antes, pode ser um grupo heterogêneo, mas pode ser que não seja homogêneo, corrigindo, mas pode ser um grupo também heterogêneo. Então, eles podem ter níveis de escolaridade, de saúde e autonomia semelhantes ou não. Então, é por isso que seria interessante que o grupo fosse homogêneo, mas nem por isso a gente vai deixar de tentar, não é, levar essas informações ou relembrar a importância desse problema, levar a todos, né, que estejam lá. Então, a gente precisa reforçar, não é, de forma, como eu disse, leve, mas motivadora, né, e incentivar a continuidade, né, do que a gente está discutindo no dia a dia deles, certo? Porque, assim, a gente pode cumprir apenas uma etapa do nosso projeto de forma, digamos, burocrática, mas também a gente pode fazer diferença, né, na vida de alguns deles, porque pequenas mudanças no dia a dia podem prevenir quedas e podem até salvar vidas, né? Então, se a gente tiver uma abordagem que seja acolhedora, respeitosa e motivadora, a gente pode valorizar a experiência de cada um deles, né, e ser eficaz na nossa comunicação, certo? Então, é no sentido de incentivar hábitos seguros. Então, só para lembrar novamente, a gente precisa falar de forma simples, de forma objetiva, evitando termos técnicos. Então, se a gente tiver exemplos, a gente for desenvolver a parte escrita, a gente pode fazer tipo um roteiro para que a gente não esqueça, né? Então, exemplos práticos são mais eficazes do que a gente falar em conceitos abstratos. Quando a gente compara com coisas práticas, com vivências, fica muito mais fácil de absorver para eles, né? E sempre lembrar que a prevenção é possível, né? Então, a gente também precisa demonstrar empatia ao ouvir suas histórias, né? Valorizar suas histórias, cada dúvida que eles tenham, né? E, assim, de forma geral, é isso, né? E assim, a gente precisa também, eu acho que enfatizar, não coloquei aqui nesses tópicos da apresentação, mas podemos acrescentar, mostrar que eles são protagonistas, certo? Do próprio bem-estar, da própria saúde, né? Então, eles são, digamos, eles passam a se sentir mais confiantes quando eles são estimulados dessa forma, não é isso? Então, os questionários. Bem, eu coloquei aqui essa questão da pesquisa que eu já mencionei. Eu tenho um projeto que iniciei, falta finalizar. Não deu tempo, submeter ao comitê de ética e falta a anuência lá do serviço, da instituição. Então, eu ainda não me terminei as pendências de um projeto anterior, né, que teve pendências, a gente respondeu do comitê de ética lá do CCN. A gente respondeu, esse é do PIBIC. E quando a gente respondeu, ainda ficou algo para resolver, né? Então, nem terminei, então já vamos submeter esse novo projeto e
vamos ver se a gente poderia fazer essas perguntas aos idosos. Veja, eu aqui coloquei aquelas perguntas, né, só que eu acrescentei uma sugerida por Eveline. Eu coloquei perguntas fechadas, né, para uma abordagem que seria quantitativa, inicialmente. Então, a gente poderia, no dia da oficina, levar essas perguntas, se bem que a gente já pode perguntar a eles isso quando a gente estiver na segunda fase, na fase... Eu estou aqui, Eveline. Foi a Eveline que me deu esse pingente aqui. Está vendo, Eveline? Eu estava algo aqui incomodando, eu fui ver o pingente. Bem, então, a gente faz essas perguntas, já antecipa na palestra e na fase de roda de conversa, a gente já antecipa com essas perguntas. Quando for no dia da oficina, a gente leva as perguntas por escrito, e os que tiverem mais desenvolvida essa funcionalidade de responder, eles mesmos respondem. E os que não tiverem mais dificuldade por alguma limitação funcional maior, aí a gente aplica, certo? Então, são essas perguntas que vocês já viram. Eu acrescentei, eu não sei se é assim que você gostaria de perguntar, Eveline. Você tem barras de apoio no seu banheiro? Seria assim, ou você sugere que seja uma outra forma de perguntar sobre isso? Eu acho que ela ainda está no procedimento. Bom, então são essas perguntas aqui que vocês já viram, né? Eu coloquei aqui só para lembrar mesmo. E a qualitativa? Qualitativa, tem perguntas demais. Então, são perguntas demais, mas, assim, são perguntas para, dentre essas, a gente escolher perguntas que a gente poderia fazer, e aí poderia fazer uma parte do trabalho qualitativo, nesse sentido, de a gente poder obter algumas respostas deles que desenvolvesse mais, eles falassem de forma mais à vontade, sabe? De forma mais aberta, que são essas perguntas aqui. Bem, pronto. Então, aí finaliza esse. Deixa eu colocar aqui. Eu vou para o primeiro slide. Aqui. Oi, Carlos. Então, a gente vai. Podemos agora já falar sobre sugestões e sobre o que apresentei aqui de forma breve e resumida. Professora, alguns comentários, né, sobre a apresentação. Primeiramente, a senhora tinha sugerido, né, vai usar essa apresentação, né, isso no dia? Na realidade, essa é uma sugestão. Eu coloquei aqui, né, coloquei esses tópicos para que a gente possa ajustá-los, para que possa, digamos, reformular essa apresentação. É como se fosse um esboço para facilitar, né, a nossa elaboração posterior. Mas não é essa definitiva, eu apenas sugiro. Você, o que é que você acha? Por exemplo, na parte daquele tópico que fala sobre medidas preventivas, né? Eu acho que a gente poderia falar, eu sei que a senhora colocou aquelas medidas que são mais diretas, né, de prevenção de quedas, mas existem aqueles tópicos que estão dentro das nossas apresentações mesmo aqui, né? Que nós fazemos, como alimentação, atividade física. Eu não sei o que a senhora acha a respeito. Sim, também é importante. Eu pensei que a gente poderia tocar nesses aspectos na oficina. Mas, veja, esse conteúdo que você elaborou, ele pode também constituir respostas para as pessoas, quando você for falar também. Eu não incluí aí, porque eu coloquei assim só, digamos, os que vêm à mente assim à primeira vista. Mas você pode colocar também a importância da nutrição, claro, claro. E justamente eu coloquei aqui como um esboço para que vocês adicionem alguns aspectos, como esse aspecto nutricional, que é muito importante. Então, aí você pode acrescentar.
Ah, entendi, perfeito. É outra coisa, certo? é a respeito do número de pessoas lá. Tem uma estimativa de quantas pessoas sejam? É, ela me disse que é mais ou menos. Eu acabei não anotando, mas ela me falou, eu posso até perguntar novamente. Ela me falou que são cerca de 50, eu não lembro, mas eu lembro que é por volta disso. Não lembro, assim, precisamente o número, mas também posso perguntar, certo? Entendi. E outra coisa a respeito do questionário, né, as perguntas qualitativas, no Hum, caso, eu acho que dentro desse público tem muitos, eu não sei, né, idosos talvez sejam analfabetos ou semi-analfabetos, que no é. caso não conseguiriam responder as perguntas, aí a gente É, teria que não, escrever por eles, né? não, mas essa parte qualitativa a gente não aplicaria a todos. A gente escolhe aqueles que têm uma maior facilidade de comunicação e que têm uma maior autonomia, certo? Não seria com todos. Esse primeiro seria com todos. E o segundo a gente escolheria, porque assim, uma abordagem qualitativa, ela envolve poucas pessoas, podem ser 10 pessoas. Por quê? O estudo qualitativo ele não visa a quantificação, né? Vocês sabem. A gente visa no estudo qualitativo a, digamos, explorar aspectos que um questionário fechado, que a gente chama de estruturado, não captura, que são questões que dependem também da fala que o entrevistado desenvolve. Tá? Então, isso aí também seria, veja, essa parte aí que está no projeto que eu estou realizando, eu ainda não compartilhei com vocês, o projeto que eu estou elaborando para submeter ao Comitê de Ética, coloca assim, que dentre aqueles que participaram da primeira fase, que é quantitativa, a gente escolheria 10 a 15 pessoas para entrevistar. E essas entrevistas, elas podem ser agendadas. Por quê? Porque precisa de um ambiente mais tranquilo, precisa de que a pessoa fale, precisa gravar o que elas respondem. Hum, Então, a gente pode entrar em contato com os idosos, que a gente vê aqueles que participam mais, aqueles que têm facilidade de comunicação. A gente pode pegar o contato desses e depois entra em contato com eles, né? E aí ver um dia que eles estejam lá no SESC, ver um dia, até se pode até encontrá-lo, né? Por exemplo, num outro local de lazer que ele tenha, ou se pode até ir à casa deles, certo? Dependendo do idoso. pode ser uma videochamada também, né, se for um idoso mais instruído, né? Pode, se o idoso tiver essa facilidade de usar as tecnologias, né, de informação e comunicação, como um Google Meet, ou a gente pode fazer essa entrevista por meio do Meet. A gente pode até, por exemplo, aí eu levo o computador, que eu tenho o Meet aqui no formato ilimitado, então não precisa ficar se preocupando em mudar de link. Então, a gente pode levar aqui lá para o CCM e lá na minha sala a gente pode fazer, estabelecendo antes o horário, agendando com a pessoa, a gente pode fazer lá na minha sala aqui com o meu computador. Perfeito. Certo? Então, isso é porque isso está no projeto que estou finalizando, que é descrever na pesquisa, né? Então, fase 1, quantitativa, que a gente vê se será possível aplicar no dia da oficina, aí a gente tentaria aplicar a todos, e a segunda fase, que seria a ser agendada, e seriam com um número mínimo de pessoas. Se for o caso, a gente pode também marcar um dia em que eles vão lá para o SESC para fazer um grupo focal, ou seja, entrevista vários idosos ao mesmo tempo. Vocês já viram a dinâmica de grupos focais? Não, Já conheceram? eu não conheço. Certo. Então, aí eu estou ainda definindo isso,
também, assim, depende do nosso contato lá com eles, depende de como é esse grupo, como eles vão responder, como eles vão encarar essa abordagem, né? Depende muito disso aí. Por isso que também não terminei, não finalizei ainda esse projeto, porque depende muito do nosso público, que a gente sabe qual é a faixa etária, a gente sabe que são idosos da comunidade, portanto, são idosos que não têm muitas limitações, mas eles podem constituir um grupo heterogêneo, mesmo sendo idosos saudáveis da comunidade. Né? Saudáveis que eu digo que não têm uma doença mais séria, né? Que eles saem, eles fazem atividades de recreação lá no SESC, então são idosos que a gente chama da comunidade, que eles não são entrevistados no serviço de saúde, no hospital, no ambulatório, eles são entrevistados, digamos, na comunidade, em uma associação que não é uma associação de saúde, é uma associação, né, de lazer, de entretenimento. Então, são esse tipo de idosos que eu imagino encontrar, comparando com a outra atividade que eu tive no SESC há muitos anos, eram idosos participativos e a maioria era muito comunicativa e tinha facilidade de se expressar. Então, mas eu não sei, né? Pode ser será um outro grupo, outras pessoas, então a gente também vai, nesse primeiro encontro, conhecê-los. A senhora tinha sugerido nesse primeiro encontro levar alguns objetos que representassem fisicamente, por Sim, se exemplo, a gente. exemplo de calçado, né? Sim, sim, se fosse possível. Se não for possível, a gente pode colocar aqui uma foto no Uhum, slide. Claro que se a gente tivesse esses objetos, por exemplo, a gente levava um calçado inadequado e um adequado. Eu tenho, da minha mãe, tenho uhum, algumas sandálias que eu já disse para ela não usar mais. Uma sandália que ela usou quando ela sofreu a queda em novembro. Então, essa sandália ela não usa mais, eu ainda tenho essa sandália aqui. E um, um calçado que agora ela está usando, que é mais adequado. Também eu posso levar, certo? E outros aspectos, se vocês puderem encontrar, mesmo nessa parte da palestra, que a gente possa levar, possa mostrar, uma atividade assim, ela é muito mais eficaz do que uma que a gente está só mostrando os slides, né? uhum. Sim, com certeza. Certo? E Mami, você tem alguma sugestão? Tenho não, professora. Por enquanto está tudo certo. Sei, pronto. Então, que tal se a gente dividisse aqui? Então, por exemplo, tem essa parte inicial, posso ficar com a parte inicial, e aí eu digo até, lá no grupo a gente pode dizer até que parte, né? Mas porque também vai depender muito do que vocês adicionarem para a gente fazer a divisão. Então, vamos fazer assim: eu compartilho esses slides, vocês sugerem e já acrescentam o que vocês quiserem, e a gente divide em 3 partes. Que tal? E se Acho puder que levar, se pudermos colocar isso em imagens aqui no slide, tá bom. Mas se a gente puder levar, eu posso me comprometer, eu vou tentar levar o calçado. Olha, esse é um calçado adequado, esse é um calçado inapropriado e aumenta o risco de quedas. E por quê? Né? Seria interessante. Eu tenho um slide, uma foto com esses calçados adequados. Eu só vou Sim. procurar em qual grupo eu coloquei. Pronto, por favor, Eveline, você acrescentaria no slide aqui. Você poderia fazer o seguinte: você manda para. Eu vou compartilhar, mas assim, se cada um for alterando ao mesmo tempo, né, paralelamente, aí como é que depois a gente vai juntar tudo? Então, eu vou centralizar aqui com o Carlos e vocês mandam ideias e mandam imagens, e Carlos vai e insere aqui para poder a gente dividir.
Pode ser. Perfeito. Eveline, no dia. Eu vou mandar para o grupo. 20, Manda para o você. grupo, né? Pode ser, Evelyn. Certo. Certo, ok. É no grupo. No dia 20, você estará livre à tarde? Acho que ela desligou, foi. Desligou o microfone. Então, 20 de para saber se março, ela. 20 de março, a quinta-feira, que quinta-feira à vem, tarde, 14 horas, é. Deve ir 14. eu vou ter que trocar o horário com a. Tá Eu cortando. vou. Tá cortando, Eveline. Eu vou chamar o professor Maroja, e aí também Maroja, ele participa, né, e ajuda lá na nossa conversa, e ele tem uma forma muito acessível de falar com as pessoas leigas, né? Ele tem facilidade. Então, podemos continuar a nossa conversa lá no grupo, e aí daqui para que quarta-feira a gente tem definido, bem definido a apresentação, e lembrar que essa apresentação ela deve caber em 50 minutos, para não ficar muito cansativo. Imagine se vocês, que são jovens, que estão na graduação, vocês cansam depois de 40 minutos, né? Então, eles que têm mais idade, eles vão cansar muito mais facilmente. Então, se tiver participação deles, eles vão cansar, não vão cansar tão cedo, né? Mas se tiver só a gente falando, vai ficar monótono, ele pode até dar sono, que é normal também. Então, se eles participarem, isso faz com que fique mais dinâmica, e aí eles ficam mais animados, e a gente também, né? Porque, assim, à tarde, geralmente tem um sono, né, que incide nas nossas salas de aula lá, por exemplo, lá no CCM, a gente vê que incide no sentido de quem está parado lá, sentado assistindo, fica com sono, né? Real. Eu já participei de grupo na comunidade, né, de idosos, eu presenciei isso aí, é muito comum. Pronto, é muito comum. Então, por isso que eu digo assim, não pode ultrapassar. Se fosse 40 minutos, seria a parte que eu digo que é a parte inicial, expositiva, mas que seja também dialogada. E a segunda parte, como vai ser uma roda de conversa, aí vai, digamos, estimular mais. Pense no Certo? significado de pi day. O que significa day? É o dia do pi. Mas, professora, eu acho que até mesmo lá no dia da palestra, vão ter exemplos de idosos que vão ter, por exemplo, ao seu alcance bengalas, né, que eles vão... Sim. Os calçados, eu acho que até eles mesmos vão ter alguns tipos de calçados anti-derrapantes, sim. né? E a gente pode usar esses exemplos Pode. dessas pessoas para Pode. fazer com que Aham. eles participem, dar eles Sim. como exemplo para os Sim. demais, né? Quanto mais interatividade a gente tiver, quanto mais dialógica, né, for esse encontro, melhor. Tá? Justamente, e aí, se eles já forem perguntando, a gente já vai respondendo e informando sobre as dúvidas deles, e isso vai tornar a dinâmica mais animada, e aí eles vão se interessar mais. Entendi. Lembrar, gente, que eu não sei, vocês pagaram diversidade comigo? Não paguei A gente tem uma aula chamada idadismo, né? E esse idadismo, e tem uma aula sobre capacitismo, para a gente não, inconscientemente, a gente tentar não deixar rolar algumas frases capacitistas e também idadistas, certo? Porque isso faz parte do nosso dia a dia, a gente diz às vezes como brincadeira, mas vamos tentar não ser idadistas nem capacitistas, certo? Não chamar de titio nem de vovô na hora da palestra. Pois não infantilizar,
Não né? Dizendo, deixa infantilizar. eu ver aqui a sua mãozinha, deixa eu ver aqui, olha a sua perninha, olha, entendeu? Isso é idadismo também, não é isso? Vovozinha, tia, né, Evelyn? É. E aí a gente tendo cuidado, não é para que a gente fique engessada, a gente vai tentar ficar à vontade, mas assim, tendo cuidado, né, para essas questões aí. E tem muitos idosos bem antenados, viu? É coisa de pediatra, mami, mas é de geriatra também, eu já vi. De chamar tudo num diminutivo, né? Às vezes é uma forma condescendente de falar com os idosos, mas isso já tem estudos mostrando que inconscientemente eles absorvem aquilo e acabam internalizando também e pode se converter até num alto preconceito, certo? Isso é subconsciente. A gente fala de uma forma idadista ou etarista e, assim, não percebe, mas a pessoa que é o grupo-alvo percebe, né? Então, é só nesse sentido, né, da gente ter cautela com algumas palavras que a gente usa no cotidiano, mas que podem parecer etaristas, né, ou até capacitistas. Ah, mas a senhora consegue fazer isso, que maravilha, né? Então, isso é capacitismo e é idadismo, né? Certo? Não. Então, gente, completamos 1 hora, quase 1 hora, né? Porque a gente começou já depois. Então, a gente se comunica pelo grupo, tá? Professora, só E, lembrar a questão da apresentação. pois é, veja, a gente já falou ao MAMI, Eveline, que a gente queria definir a próxima apresentação. Essa nossa apresentação aqui, ela foi para discutirmos a palestra do dia 20. Mas tem uma apresentação do grupo que a gente estava combinando, né, fazer, aí não fizemos em novembro, nem em janeiro, aí acabamos, né, não retomando. Tivemos a de Carlos e depois a gente não fez o cronograma valer. Então, aí eu pedi para Carlos organizar isso, ver quem é que vai apresentar o tema já escolhido na próxima reunião nossa. Quando é que vai ser? Bom, a gente estava pensando que seja na próxima sexta, no dia que é a última semana, a última sexta do mês. A última sexta do mês, que é o nosso dia do projeto. Hoje antecipamos essa para combinarmos o encontro, o primeiro encontro. Certo? Então, bom, eu já comuniquei a Eveline, a Mami, e aí vocês decidem. A gente pode decidir quem será a próxima e a seguinte já. A última sexta do mês é dia 28, né? Daqui a 2 semanas. Sim, ficaria mais fácil, porque a Eveline já é professora, né? E aí talvez tenha mais facilidade de preparar, e talvez até já tenha preparado o tema que ela escolheu. Ela tem Não, escolhido. eu até que não tenho preparado, não. Mas pode ser. Eu dou um jeito daqui para outra sexta-feira, né? Não. É de hoje a Daqui 15. a 15 dias, né? Isso. Não, é no dia 21. Mas a última sexta, se for a última sexta-feira, é dia 28, professora. Tem razão, desculpa, dia 28. É que eu estou com o dia 20 na cabeça. Dá tempo, eu 28. consigo. Pode não Pronto. ficar uma boa apresentação, né? A minha é sobre os medicamentos, não é? Olha, ninguém precisa se estressar, né? Eu tô tentando dizer que não tentemos não nos estressar, certo? Vamos fazer o que é possível e o que é possível já vai agregar, né, as nossas atividades do projeto, tá? E depois a gente discute como tem feito das outras vezes. Aí o seguinte poderia ser Mami, pode ser Mami. Depois de Eveline, no mês de abril. Não, no mês de maio. Pode ser. Não, final de abril, né? A minha vai ser final de março. Final de março.
Aí, no final de abril, Mami. Qual é o seu tema, Mami, que eu não estou lembrada? Deixa eu só olhar aqui, professora, rapidinho. Hum. E aí, O dele é primeiros socorros em caso de quedas em idosos. De idosos. pronto, tem até tudo a ver. Ah, eu não coloquei aqui nos tópicos. Vamos incluir assim, caso de queda, o que fazer? Tem que colocar, viu? Então eu vou acrescentar aqui, já é o seu tema, Mami. E já vou enviar, tá? O que fazer em caso de queda, certo? Você tentou evitar a queda, não evitou, aconteceu, então o que fazer? Como agir, ou sendo familiar, ou sendo o próprio idoso. Então, vou acrescentar isso aqui porque estava em mente, só que acabei não acrescentando. O que fazer nesse caso? O meu é o 3 dos medicamentos, não é isso? Medicamento, certo? E tem a ver com Aí quedas é também, a né? linguagem para nós, não é a linguagem para o idoso, Para não, né? nós, Para para nós. nós, para nós. E para o idoso, será nesses 2 encontros que nós teremos, Sim, aí certo? essa do dia E 20 é que eu Isabela vou estar sozinha tá bem, então façamos o no seguinte: serviço. Aí eu você vou ter que ver se a colega troca. tá bom. Se não for possível, você participa do dia 3, eu acho que no dia 3 dá para você planejar, né? Dia 3, É. certo? Uhum. Bom, então, depois enviarei aqui, vou só acrescentar isso e envio no grupo, tá bem? Então, aí depois, Carlos, você fala só com a Isabela Pronto. e eu fico com o tema de Maroja, tá? Eu fico por último com o tema de Maroja, já que eu comecei, aí eu vou terminar e Maroja talvez não. Eu vou falar com ele. Se ele disser não, eu prefiro não. Então, eu apresento o tema que seria dele, eu apresento, tá bem? No caso, E confirmado, Eveline dia 28, né? 28, aí o nome na última sexta de abril. Certo. E em maio poderia ser Isabela. Você fala com ela, Carlos? Falo sim. Ela é minha orientanda do mestrado, mas agora mesmo ela está assistindo aula, né? Do mestrado. Então, a gente vai ver aí, quando é que termina a vigência do projeto, Carlos? Eu acho Oi, que é Mami? em agosto, né? Agosto. Pronto, então Entre agosto julho e vai agosto. entre julho e agosto, tá bom. Certo. E é isso, gente. Certo? Então eu vou só acrescentar aquilo que eu não coloquei aqui e vocês vão fazer os ajustes necessários enviando para Carlos. Tá bem? Combinado. Ok, obrigada pela participação, Eveline aí cheia de Boa tarefas. noite. Boa noite, e vocês também, Mami e Carlos, obrigada pela participação de vocês, e até a próxima. Boa noite, boa noite. Muito Boa obrigado. noite. Tchau. Tchau, tchau.